Os avanços cristãos na Península Ibérica e a formação do Reino de Portugal. Quando a Península Ibérica foi invadida, muitos cristãos refugiaram-se nas Astúrias. Foi a partir daí que começou a conquista dos territórios aos muçulmanos. Como evoluiu a luta entre os cristãos e muçulmanos? No ano de 722, o Pelágio, que era um nobre visigodo, liderou os cristãos na Batalha de Covadonga, derrotando assim os muçulmanos. Esta batalha foi muito importante para os cristãos porque travou a expansão muçulmana. Contudo, as lutas entre os cristãos e muçulmanos na Península Ibérica continuaram durante séculos e só terminaram com a queda do Reino de Granada em 1492. No início do século XI, os cristãos já tinham conquistado os territórios até à linha do Rio Douro, dando origem a novos reinos cristãos do norte da Península Ibérica: o Reino de Leão, o Reino de Castela, o Reino de Navarra e o Reino de Aragão. Um reino era um território governado por um rei ou rainha. O Reino de Leão e de Castela era governado por Afonso VI. Estas constantes conquistas de territórios que eram dos muçulmanos mais a sul, a partir de meados do século XI, é designada por vários historiadores como reconquista, ou seja, foi a recuperação de terras que antes tinham sido perdidas pelos cristãos para os muçulmanos. Vamos agora ver como se formou o Condado Portucalense. O que é um condado? É um território concedido por um rei a um conde, e era este que passava a governá-lo e a defendê-lo, mas obedecia ao rei. Quem ajudou os reinos cristãos? Para conseguirem vencer os muçulmanos, os reis cristãos da Península Ibérica, de cada um dos reinos já formados, pediram ajuda aos reinos europeus, que enviaram guerreiros para os ajudar no combate. Alguns deles já tinham participado nas lutas contra os muçulmanos, a que chamaram de cruzados. Ajudaram no combate os cruzados, os cavaleiros do rei de Leão e de Castela e dois nobres franceses, Dom Raimundo e Dom Henrique. A estes nobres franceses, Afonso VI, rei de Leão e Castela, permitiu que as suas duas filhas casassem com eles, dando-lhes a administração de um condado. Dom Raimundo casou com Dona Urraca, com sua filha legítima, e recebeu o condado da Galiza. Dom Henrique casou com filha legítima de Afonso VI, Dona Teresa, e recebeu o condado de Portucalense. Quais foram as obrigações de Dom Henrique quando recebeu o Condado Portucalense? Em 1906, quando recebeu o condado, ficou obrigado a ser fiel ao rei Afonso VI e prestar-lhe apoio militar, governar o condado, combater os muçulmanos e alargar o território para sul. Dom Henrique cumpriu com todas as obrigações, mas ambicionava tornar independente o condado portucalense do Reino de Leão, mas faleceu em 1112 e não conseguiu realizar esse objetivo. Como se formou o Reino de Portugal? Quando o conde Dom Henrique morreu, o seu filho Dom Afonso Henriques tinha apenas 3 anos. Foi a sua mãe, Dona Teresa, filha de Afonso VI e esposa de Dom Henrique, que assumiu a governação do condado portucalense. Mas a aproximação de Dona Teresa à nobreza da Galiza prejudicava o objetivo da independência, podendo levar à união dos dois condados, o condado portucalense e o condado da Galiza. Nessa altura, Dom Afonso Henriques tinha 16 anos e, querendo cumprir o objetivo do pai, revoltou-se contra a mãe, sendo apoiado pelos nobres portucalenses. Este confronto entre as forças militares de Dona Teresa e do seu filho Dom Afonso Henriques aconteceu em 1128, na Batalha de São Mamede. Como é que Dom Afonso Henriques alcançou a independência do Condado Portucalense? Após a vitória na Batalha de São Mamede, Dom Afonso Henriques assumiu a governação do condado portucalense, estabelecendo 3 objetivos para alcançar a independência: tornar o condado independente, para isso tinha que lutar contra Afonso VII, seu primo, alargar o território para sul. Para isso tinha que lutar contra os muçulmanos e obter o reconhecimento da independência do condado e ser reconhecido como rei, e que para isso tinha que negociar com o Papa. Em 1139, na Batalha de Ourique, Dom Afonso Henriques venceu os muçulmanos e intitulou-se o Rei dos Portugueses. Mas este estatuto apenas foi reconhecido por Afonso VII, coroado Imperador da Galiza, Leão e Castela, em 1143 no Tratado de Zamora. É em 1179, na bula papal, que Portugal é reconhecido como reino independente e Dom Afonso Henriques o Rei, passando Portugal a ser uma monarquia. Etapas da formação de Portugal. Estas etapas foram marcadas por avanços e recuos.
Conquistas de Dom Afonso Henriques. Em março de 1147 conquistou Santarém. Em outubro de 1147, conquistou Lisboa e começou a dominar a linha do Tejo, uma fronteira natural muito importante para garantir a defesa do reino. Continuou a alargar o território até Évora, mas em 1185, quando morreu, os muçulmanos já tinham recuperado algumas terras. Por isso, o alargamento do território para sul continuou nos reinados seguintes. O Algarve foi totalmente conquistado no reinado de Dom Afonso III, filho de Dom Afonso II, e a partir de 1249, este passou a ter o título de Rei de Portugal e do Algarve. Quando foram definidas as fronteiras de Portugal? Depois da conquista definitiva do Algarve, a disputa pelos territórios continuou a este entre o Reino de Portugal e o Reino de Leão e Castela. Houve 48 anos de conflitos e é após estes anos é que os limites de Portugal foram definidos em 1297 no Tratado de Alcanises entre o rei Dom Dinis e o rei Fernando IV de Leão e Castela. Estas fronteiras definidas neste tratado são praticamente as que existem hoje, com exceção de Olivença, que foi ocupada pelos espanhóis em 1801. Resumo: antes da formação de Portugal. O avanço muçulmano foi travado nas Astúrias no ano 722 com a Batalha de Covadonga. A luta entre os cristãos e muçulmanos foi lenta e de norte para sul. O reino dos cristãos formou-se ocupando territórios anteriormente dominados pelos muçulmanos e no início do século XI surgiu 4 reinos: Leão, Castela, Aragão e Navarra. Condado portucalense. Afonso VI, rei de Castela e Leão, foi ajudado na reconquista por guerreiros cristãos europeus e por 2 nobres cavaleiros franceses, Dom Henrique e Dom Raimundo. Como recompensa desta ajuda dos cavaleiros franceses, Dom Afonso VI casou suas filhas com eles. Dom Raimundo casou com Dona Urraca e recebeu o condado da Galiza, e Dom Henrique casou com Dona Teresa e recebeu o condado portucalense. Obrigações dadas por Afonso VI a Dom Henrique: ser fiel ao rei, governar o condado, combater os muçulmanos para alargar o território para sul. Resumindo a formação do Reino de Portugal, a evolução do condado portucalense após a morte de Dom Henrique, Dona Teresa aproximou-se à nobreza da Galiza, o que levou um grupo de nobres do condado portucalense a apoiar Dom Afonso Henriques contra a sua mãe. Depois deu-se a Batalha de São Mamede em 1128, com a vitória das forças de Dom Afonso Henriques. Como conseguiu Dom Afonso Henrique a independência de Portugal? Após a Batalha de São Mamede passou a governar o condado, foi conquistando terras aos muçulmanos e alargando o território em direção a sul. Em 1143, no Tratado de Zamora, foi reconhecido pelo rei de Leão como rei de Portugal. Em 1179, na bula papal, pelo Papa Alexandre III, foi reconhecida a independência de Portugal. Acontecimentos importantes para as etapas de formação de Portugal. 1128 Batalha de São Mamede. 1139 Batalha de Ourique. 1143 Tratado de Zamora. 1147 Conquista de Santarém e Lisboa. 1179 Bula Papal. 1217 Conquista de Alcácer do Sal. 1249 Conquista definitiva do Algarve. 1297 Tratado de Alcanises, que definiu os limites de Portugal e que praticamente são os que se encontram ainda hoje. Bibliografia: Pedro Pereira, Maria Silva, Sara Ferreira, Cláudia Rolo, História e Geografia de Portugal, 5º ano, Leia.